Uma suculenta linda e que tem uma roseta perfeita. Essa é a Echeveria glauca. No vídeo de hoje eu quero te mostrar essa Echeveria glauca que está simplesmente maravilhosa e falar um pouco sobre o cultivo dela. Qual a luminosidade ideal para ela se desenvolver bem, qual substrato usar, como regar e adubar e também como fazer mudas. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo e aprenda tudo sobre o cultivo da Echeveria glauca. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Echeveria glauca é uma das suculentas mais famosas entre os cultivadores e admiradores das suculentas. Ela tem essa forma muito bonita que lembra muito uma rosa desabrochada, fazendo jus ao nome popular que as echeverias levam, que é rosa de pedra. E por ter essa forma muito bonita, a glauca está presente aí em vários híbridos de suculentas, como por exemplo a Echeveria imbricata, a Echeveria pumila e também a Echeveria secunda. A glauca é uma suculenta que é considerada de fácil cultivo para uns e de difícil cultivo para outros. Eu, por exemplo, acho ela uma suculenta muito fácil de cultivar, mas tem outras pessoas que têm um pouquinho de dificuldade com ela. Como eu sempre digo aqui no canal, para a gente ter sucesso no cultivo das suculentas, a gente precisa levar em consideração 3 fatores importantíssimos, que é a luminosidade adequada, o substrato e a rega. Se a gente entende esses 3 fatores, o cultivo das suculentas se torna bem mais fácil. E eu quero começar falando sobre o substrato ideal para cultivar a Echeveria glauca. Suculentas, no geral, gostam de um substrato bem drenável e airado, e com a glauca não é diferente. Essa minha tá plantada aqui nessa garrafa PET, é um vaso transparente, então dá para ver bem como ela está. Dá para ver, inclusive, as raízes, que nesse caso aqui estão chegando na camada de drenagem que eu fiz com isopor no fundo desse vaso. O substrato que eu usei para plantar essa Echeveria glauca é um mix de palha de arroz carbonizada, perlita expandida, carvão vegetal triturado, um pouquinho de humus de minhoca e um pouquinho de terra vegetal. Mas o que eu usei em maior quantidade foi a perlita e a palha de arroz carbonizada, que é o mesmo substrato que eu usei para plantar as suculentas que estão aqui nesse arranjo. Dá para ver que ficou um substrato bem fofinho, bem airado e bem drenável. E esse é o tipo de substrato que as suculentas gostam. Você pode usar o substrato da sua preferência, mas leve sempre em consideração esses 2 fatores: ele ser bem drenável e ele ser airado. E o que significa um substrato airado? É aquele substrato que não fica compactado ao longo do tempo, que você pega ele, aperta ele na mão e ele continua solto. Isso é importante para as raízes da suculenta se desenvolverem bem e também para ter mais ventilação nessas raízes. E um substrato drenável é aquele que, quando você rega a suculenta, rapidamente essa água se escorre, a água não acumula nesse substrato. Isso quer dizer que ele é bem drenado. Isso é importante porque as suculentas não gostam de ficar com as raízes encharcadas e nem podem, porque elas são plantas de raízes finas e essas raízes apodrecem com muita facilidade. Então, leve sempre em consideração esses 2 fatores na hora de escolher o substrato. E como regar a Echeveria glauca? Como toda suculenta, ela gosta de rega moderada. É muito importante que a gente espere o substrato secar por completo antes de fazer a rega novamente. A dica que eu sempre dou aqui no canal é você pegar um palito de churrasco, enterrar esse palito no substrato. Se quando você retirar ele sair sujo e meio molhado, significa que ainda tem umidade no substrato. Então não é necessário fazer a rega. Agora, se ele sair totalmente limpo, já é hora de regar a suculenta novamente. Com o tempo, você vai aprendendo de quanto em quanto tempo você vai ter que fazer a rega da sua suculenta. Aqui, por exemplo, no período do inverno, que os dias são mais frios, eu rego essas suculentas 1 vez por semana. Já no período mais quente do ano, eu rego essas suculentas 2 vezes por semana. Vai depender muito também do clima ali dos dias. Se tiver um clima mais fresco, mais chuvoso, eu vou regar menos. Se tiver muito quente, eu vou regar mais.
Rega é muito observação. Observe a sua suculenta, o substrato e o clima da sua região. Um outro fator muito importante para a Echeveria glauca se desenvolver e ficar com uma roseta compacta e bonita, igual essa daqui está, é a luminosidade. Não adianta nada você plantar a sua suculenta em um bom substrato e regar ela corretamente se você não oferecer para ela a quantidade de luminosidade, a quantidade de sol que ela precisa para se desenvolver bem. A glauca precisa pegar aí mais ou menos 4 horas de sol por dia. E esse sol é importantíssimo para ela ficar com essa roseta bem compacta. Essa minha é cultivada aqui nessa beirada do terraço e ela pega sol aí praticamente o dia todo. Ela só não pega um sol muito direto porque tem a antena e também tem esses 2 vasinhos aqui que protegem ela um pouco do sol. Mas mesmo assim ela consegue pegar a quantidade de sol que ela necessita para se desenvolver bem. Ela pode até ser cultivada a sol pleno, mas ela vai precisar ser adaptada a essa alta luminosidade. E mesmo assim, se você mora em uma região muito quente, pode acabar queimando as folhas dela, porque ela tem as folhas mais finas do que outras suculentas. Eu, por exemplo, moro no interior de Minas Gerais e eu acho que o sol daqui é muito forte para cultivar ela a sol pleno. Se eu fosse deixar ela pegar sol o dia todo, eu com certeza precisaria usar aí um sombrite de no mínimo uns 50% para dar uma filtrada no sol. Então, cultivar ela a sol pleno também vai depender muito da região onde você vive. Se você vive aí numa região onde o sol é mais fraco, talvez ela se desenvolva bem e não sofra tanto com o calor do sol. Agora, se for uma região muito quente, igual a do Nordeste do Brasil, eu recomendo que você use um sombrite. Em relação à adubação, você pode usar adubos orgânicos, como o bocacha, farinha de osso, são tipos de adubo que as suculentas gostam bastante, ou então você pode usar um adubo químico. Eu uso aqui nas minhas o Forticote 15912. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse adubo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, depois você vai lá conferir como aplicar o Forticote 15912 nas suculentas. E como fazer mudas da Echeveria glauca. Ela é uma suculenta que não brota muito bem por folhas. Eu acho que é porque as folhas dela são fininhas, diferente das folhas da Graptoveria Milky Way e também das folhas da Echeveria Orion. Essas duas brotam com bastante facilidade. Já a folha da glauca não brota com essa facilidade toda. Aqui no meu cultivo as folhinhas até enraizaram, mas não soltaram mudinhas. Então eu acho que a forma mais fácil de fazer mudas da Echeveria glauca é a partir da poda, da decapitação. Eu até já fiz poda nessa Echeveria glauca, tem até vídeo aqui no canal de quando eu fiz a poda dela. E essa aqui é a parte da roseta. Agora eu quero mostrar o caule dela para você ver o tanto de mudinhas que ele brotou. E aqui está o caule dela. As mudinhas estão um pouquinho estioladas porque eu acabei deixando ele aqui em um local mais sombreado. Mas olha o tanto de mudinha que tem aqui. Eu vou colocar esse caule em um local que pegue mais claridade para elas ficarem mais compactas e eu poder replantar essas mudinhas. Mas elas estão até bonitinhas, apesar de estarem um pouco compridas, né? Então essa é a forma mais fácil e rápida de fazer mudas da Echeveria glauca. Ela também costuma brotar várias mudinhas no caule. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui as mudinhas que essa já está brotando. Olha ali, ela já está vindo com mudinha. Eu até preciso fazer o replante para essa mudinha ter espaço para crescer e se desenvolver. Quando ela tem muito espaço, ela vai brotando várias mudinhas dessa no caule e vai formando uma linda colônia. Já que eu mostrei aqui o caule da Echeveria glauca, uma outra dica muito importante é você retirar todas essas folhinhas secas que estão aqui na suculenta, porque essas folhinhas acabam sendo um local onde as cochonilhas proliferam bastante. Então é muito importante retirar elas. Puxa ela com bastante cuidado. Se ela se soltar com facilidade, igual essa daqui soltou, é porque ela já está totalmente seca. Então não vai causar nenhum problema no caule da suculenta. Agora, se ela ainda estiver firme, deixe ela quietinha porque ela ainda não secou completamente. Quando ela seca, ela solta com muita facilidade do caule. Olha como essas que estão aqui na Echeveria glauca estão se soltando com facilidade.
Tem várias aqui, eu vou retirar todas elas e volto mostrando esse caule limpinho. Retirei todas as folhinhas velhas e olha aqui como que agora dá para ver até o caule da Echeveria glauca. E dá para ver as mudinhas que estão brotando nele. Olha aqui que fofura que tá essa mudinha. Então, sempre que a sua suculenta estiver com folhas secas, faça o possível para retirar essas folhas. Eu retirei bastante folhas aqui da glauca. Agora eu vou jogar essas folhas fora e elas não vão servir de moradia para as cochonilhas, que são pragas bem terríveis para as nossas suculentas. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa Echeveria glauca e me conta também se você tem facilidade aí no cultivo dessa suculenta. Qualquer dúvida que você tiver ficado, pode deixar aí nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as suculentas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 10 echeverias bem bonitas para você cultivar e também uma playlist sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos.